Seja bem-vindo ao canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, sou catequista das mídias sociais da internet. Desde já eu venho pedir o seu apoio. Dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você não for inscrito, tá? Fazendo um favor. Muito obrigado. E vamos para o vídeo de hoje. Nove de fevereiro de 2025, o quinto domingo do tempo comum. Disse o Senhor Jesus: lançai as redes nas águas mais profundas. Irmãos e irmãs, a gente vai ver e acompanhar esse vídeo pela liturgia diária de fevereiro de 2025, ano C, e a reflexão do Evangelho da revista Deus Conosco 2025. Vamos acompanhar esse vídeo com bastante amor e fé. Bom dia, irmãos e irmãs. Sejam uma vez bem-vindos ao nosso canal católico, a Palavra de Vida. E quem nos dá a Palavra de Vida, irmãos e irmãs? É o Senhor Jesus Cristo no Evangelho. Amém? Amém. Obrigado por você estar assistindo esse vídeo hoje. E bom, é isso aí, irmãos e irmãs. É o nosso encontro quase diário com a Palavra de Deus, né, gente? É isso aí. Irmãos e irmãs, o vídeo de hoje é para falar, né, a liturgia do dia 9 de fevereiro de 2025, ano C, né, o quinto domingo do tempo comum, né? Então nós vamos ver todas as leituras de hoje, tá? E terça-feira não vai ter a Escola da Fé, a Escola da Fé Cristã, das leituras de hoje, porque na segunda-feira já tem um vídeo, tá? Então vai ser o vídeo de um santo que vai ser lembrado no nosso canal, né? Que é Santa Escolástica, virgem, né? Religiosa. Então amanhã já tem vídeo, novidade aí para a gente assistir na segunda-feira. Aí terça-feira vai ser a folga do nosso canal, tá bom? A gente retorna a nossa caminhada na quarta-feira. Então, eu convido todos para assistir o vídeo de amanhã, né? Que é sobre Santa Escolástica, dia 10 de fevereiro de 2025. Tá bom, gente? Irmãos e irmãs, antes de entrar no assunto, né, da liturgia, a liturgia de domingo, né? Eu gostaria de comentar aqui um assunto que, ao ler, né, dar uma olhadinha assim no canal e tudo, eu vi que teve uma pessoa que fez um comentário lá num vídeo do nosso canal, inclusive até aquele vídeo Fazer a Vontade de Deus, da Bíblia Ilustrada, que é uma das parábolas de Jesus, né, que fala dos dois filhos, né? Então, só que a pessoa fez um comentário que não tem nada a ver com o assunto do vídeo, né? A pessoa simplesmente leu aquele título ali e a pessoa sentiu vontade de escrever lá, mas aí ela fez uma crítica, ela criticou as pessoas que misturam, né, catolicismo com outras religiões e tudo, criticou o uso do incenso, né? Ela não entende por que os padres na Igreja Católica usam incenso. Então, eu gostaria até eu achei oportuno falar sobre o incenso aqui no vídeo de hoje, porque a primeira leitura vai aparecer o incenso na primeira leitura de Isaías. Entendeu? A gente vai ver depois, né? O incenso, ele sempre foi usado nas liturgias antigas, no Templo de Jerusalém, sempre foi usado. O incenso também faz parte do culto de outras religiões no mundo. Então, o cristianismo também acabou adotando o
uso do incenso, tá? Mas primeiro foram nossos irmãos mais velhos, os judeus, porque lá no Templo de Jerusalém existia o costume de se ofertar o incenso em adoração ao Deus de Abraão, que é o nosso Deus, que é Deus Pai, né? A explicação que os padres dão a respeito do incenso usado na Igreja Católica é muito simples. Eles dizem assim como a fumaça do incenso vai até o céu, que nossas orações cheguem até a presença de Deus. É só isso. Entendeu? E até aí não vejo paganismo nenhum. Né? Não existe paganismo nenhum. O que existe de errado nisso? Até o menino Jesus, a gente lembra na liturgia de Natal, os reis magos não deram de presente a Jesus o incenso, que representa a divindade de Jesus. Então, se fosse algo ruim, a Sagrada Família ia recusar São José e Nossa Senhora, ia recusar o presente do incenso. No entanto, não aparece no texto que eles recusaram. Então não existe maldade, não existe nada de errado em usar o incenso na Igreja Católica. A Igreja Católica é a igreja mais antiga cristã do mundo, é a primeira que surgiu, e ela herdou esse costume do incenso dos judeus que já usavam no Templo de Jerusalém. Essa é a explicação histórica e cultural. Tá bom, gente? Então eu estou esclarecendo essa dúvida que essa pessoa teve, né, que ela tem, nesse momento do vídeo. E eu também dei uma resposta para ela. Quem quiser procurar lá nos comentários lá do vídeo Fazendo a Vontade de Deus, então você pode procurar ali na parte da playlist Escola da Fé Cristã Bíblia Ilustrada, e aí vocês podem ver o que eu respondi para essa pessoa, tá? Mas o certo, irmãos e irmãs, é primeiro assistir o vídeo como vocês estão fazendo agora, para depois comentar, né? Fazer o comentário nos vídeos, tá bom? E não julgar o título, né? Fazer julgamento em cima do título sem assistir o vídeo, né? Aí não vale a pena. Isso também eu escrevi também, tá, gente? Então fica essa orientação para a gente, né? Vamos assistir o vídeo primeiro, vamos ver o que está sendo falado, para depois falar. Porque o incenso ali não tinha nada a ver com o assunto do vídeo. O vídeo estava falando a respeito da parábola dos dois filhos, entendeu? É outra coisa bem diferente. Tá bom, gente? Obrigado. Agora vamos então entrar no assunto mesmo, né? No assunto de hoje, que é de falar da liturgia de domingo, dia 9 de fevereiro de 2025. Irmãos e irmãs, aqui na liturgia diária, né, de fevereiro de 2025, vamos ver aqui a introdução ao mistério celebrado. Irmãos e irmãs, bendito seja Deus por este dia santo de domingo, dia da ressurreição e vitória de Jesus sobre a morte e a escuridão. Nossa comunidade hoje reunida é convocada por Jesus a ouvir a sua palavra e acolhê-la com afetuosa atenção e lançar as redes em águas mais profundas. Celebrando o mistério de sua Páscoa, vamos viver este dia do Senhor e consagrar o seu amor infinito, nossa vida e nossa missão assumida. É porque o evangelho de hoje, Jesus ele realiza um milagre da pesca. Mas ele diz a São Pedro, lançai as redes nas águas mais profundas. É isso aí. Irmãos e irmãs, vamos ver aqui a primeira leitura, como eu já disse, né? Vem falar sobre o uso do incenso, isso é bíblico e é cultural, que faz parte
do povo, nossos irmãos judeus, e que nós católicos também adotamos historicamente o uso do incenso, né? Essa primeira leitura de Isaías, capítulo 6, versículo de 1 a 2a, versículo 3 a 8, tá? Leitura do livro do profeta Isaías. No ano da morte do rei Osias, vi o Senhor sentado num trono de grande altura. O seu manto estendia-se pelo templo. Havia serafins de pé a seu lado. Cada um tinha 6 asas. Eles exclamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está repleta de sua glória. Ao clamor dessas vozes começaram a tremer as portas e seus gonzos, e o templo encheu-se de fumaça. Disse eu então: ai de mim, estou perdido. Sou apenas um homem de lábios impuros, mas eu vi com meus olhos o Rei, o Senhor dos exércitos. Nisto, um dos serafins voou para mim, tendo na mão uma brasa que retirara do altar com a tenaz, e colocou em minha boca, dizendo: assim que isto tocou teus lábios, desapareceu a tua culpa e teu pecado está perdoado. Ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: aqui estou, envia-me. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vocês veem que na leitura, aqui diz assim, né? Aqui diz: ao clamor dessas vozes começaram a tremer as portas em seus gonzos e o templo encheu-se de fumaça. Essa fumaça é um incenso, irmãos e irmãs, né? Então, o incenso ele era usado no templo de Jerusalém, né? O sumo sacerdote ele oferecia ali o incenso no Santo dos Santos em adoração ao Deus Criador, né? O Deus que aqui no caso é chamado de Senhor dos Exércitos, né? Que para nós cristãos é chamado de Deus Pai Todo-Poderoso. Então o incenso ele era usado em adoração a Deus. Era de uso litúrgico. E é de uso litúrgico na Igreja Católica, por ela ser a primeira igreja cristã da história, né? Agora, irmãos e irmãs, falando assim do assunto do texto, a gente vê aqui a vocação de Isaías. Lá na Bíblia Pastoral, eu estava fazendo pesquisa, e lá estava dizendo que esse texto aqui está falando da vocação de Isaías. Então tem um momento em que Deus ele tem um encontro com seus filhos e filhas, e ele quer contar com esses filhos e filhas, então ele chama para a missão. E nesse caso aqui, é o chamado de Isaías. Primeiro, Isaías ele tem uma visão de Deus dentro do templo de Jerusalém. No templo de Jerusalém é a casa de Deus. Jesus já dizia no Evangelho, né? A casa de meu Pai, né? Então, quando a gente vai à igreja, na missa, na Santa Missa, ou aqui na realidade da nossa amada Diocese de Nova Iguaçu, a gente vai à celebração da Palavra de Deus, estamos indo à casa de Deus, né? Então, e aqui mostra a santidade de Deus. Vê que Deus está sentado num trono altíssimo, usando um véu, né? Um manto, né? Que se estendia por todo o templo. E na presença de Deus estava o anjo de 6 asas, os serafins. Isso mostra que santidade, né? Então nós temos que ter muito respeito com Deus, com as coisas de Deus, né?
muito respeito, porque Deus é o Todo-Poderoso, né? E Deus podia fazer tudo sozinho, só que ele faz questão de contar com seus filhos e filhas. Ele faz questão. No plano de salvação, Deus sempre quer contar com seus filhos, ele faz questão. Então, ele chama os seus filhos e filhas para uma missão, para uma vocação, né? No caso de Isaías, ele ser o porta-voz de Deus no meio do povo, ser um profeta. E aí, Isaías, qual foi a resposta de Isaías? Isaías disse: estou aqui, envia-me. Está vendo? Tiver a misericórdia de Deus, né, nesse texto, que o anjo ele pega uma brasa do altar, né, e toca aquela brasa viva na boca de Isaías e diz: ó, teu pecado está perdoado. Você vê aí a misericórdia de Deus. Deus tem misericórdia de nós. E Deus realiza essa misericórdia em Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Irmãos e irmãs, vamos ver aqui agora, né, o Salmo do dia, né? O Salmo do dia, que é o Salmo 137, 138, que vai do versículo 1 mais ou menos até o versículo 8. Vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me. É a liturgia de adoração, né? Nós vamos à igreja para adorar o Senhor. A missa, do começo ao fim, é uma adoração a Deus. Entendeu, irmãos e irmãs? Irmãos e irmãs, agora vamos ver aqui a segunda leitura, que tem o texto mais longo e o mais curto. Eu escolhi o mais curto, né? Que na liturgia diária tem um título assim: é isso que temos pregado e é isto o que crestes, né? Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o que vos transmiti em primeiro lugar foi aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que no terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas e depois aos 11. Mais tarde apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez. Destes, a maioria ainda vive e alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago e depois apareceu aos apóstolos todos juntos. Por último, apareceu também a mim como um abortivo. É isso que, em resumo, que eu e eles temos pregado, e é isso que crestes. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, irmãos e irmãs, o que é que o cristão católico acredita? Qual que é a coisa mais importante na nossa religião católica? É que Cristo morreu por nossos pecados, que foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, tudo segundo as Escrituras, né? Porque tudo que o Antigo Testamento prometeu, tudo que Deus promete ali, Jesus cumpre plenamente, fielmente em sua vida e sua missão.
a gente até professa no credo, né? A gente professa Jesus Cristo, que morreu na cruz, né? E ressuscitou no terceiro dia. A gente fala isso no credo, né? Então, o segundo elemento que a gente vê aqui são as testemunhas da ressurreição. Então, São Paulo, ele está enumerando, contando, né, todos os que viram Jesus ressuscitado com seus olhos e que passaram a ser testemunhas do ressuscitado. Ele começa falando de Cefas. Cefas é São Pedro, tá? São Pedro. Mas ele começa falando de São Pedro porque São Pedro, ele tinha uma importância muito grande na igreja primitiva, tá? Depois que Jesus subiu ao céu, né, ressuscitado, ele entregou o seu rebanho nas mãos aos cuidados de São Pedro. São Pedro é o primeiro papa da igreja. Então, por isso que ele começa por falando São Pedro. E São Pedro é uma personagem importante no evangelho de hoje, tá? Então, a igreja católica, né, que é a continuação daquela igreja primitiva, ela é chamada a ser testemunha do ressuscitado no meio do povo, dos tempos de hoje, no século XXI. Então, você que é batizado na Igreja Católica, fez primeira comunhão, que é crismado, você é chamado a ser testemunha da Igreja, do Cristo ressuscitado. Eu sou chamado a ser testemunha do Cristo ressuscitado, né? Então, irmãos e irmãs, tanto a primeira leitura como a segunda leitura já tem vídeos no nosso canal de aprofundamento. Já falamos sobre o vídeo sobre o livro de Isaías, sobre a primeira carta aos Coríntios, então é só vocês procurarem nas planícies aí da Escola da Fé Cristã. Tá legal? Irmãos e irmãs, vamos ver aqui o evangelho de hoje, que é o encontro de Jesus com seus primeiros discípulos no evangelho de Lucas, né? Estamos no ano C, né? Então, vamos ver aqui agora. Leitura do Santo Evangelho Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Lucas capítulo 5, versículo de 1 a 11. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor, para ouvir as palavras de Jesus, as palavras de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo uma das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros de outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer.
Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo, não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então, levaram as barcas para a margem e deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, irmãos e irmãs, vocês veem que nesse evangelho, Jesus, ele começa falando, pregando às multidões. Aí a multidão apertava Jesus, porque Jesus se tornou famoso. Aí ele entrou na barca de São Pedro, e ali foi o encontro de Jesus com São Pedro pela primeira vez no Evangelho de Lucas. Depois que ele acabou de falar, o que acontece? Ele disse para Simão Pedro: lançai as redes nas águas mais profundas. Esse é o conselho que Jesus dá para nós hoje. Lançar as redes nas águas mais profundas significa que nós devemos nos aprofundar no conhecimento das coisas de Deus. Vocês viram a dificuldade daquela pessoa que criticou a questão do incenso dentro da igreja? Que pensa que aquilo é paganismo, que é um monte de bobagem, né? Acha que aquilo é errado. Acontece que essa pessoa faltou lançar as redes mais profundas do conhecimento. É exatamente para isso que existe o nosso canal católico, a Palavra de Vida. Para a gente lançar as redes no conhecimento, a gente se aprofundar no conhecimento das coisas de Deus, né? Para a gente entender melhor a nossa fé católica. Entendeu? Aquela pessoa que está assistindo esse vídeo que é de outra religião, pelo menos está entendendo o sentido da religião católica, né? E a pessoa que já é católica, a pessoa vai dar mais valor às coisas da igreja. E, principalmente, encontrar-se com Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. Que nem o encontro que de Jesus com São Pedro. E aí Pedro diz uma coisa muito bonita no Evangelho. Ele diz assim: olha, em atenção à tua palavra, mesmo sabendo que eu já pesquei a noite toda, não consegui nada, mas só porque o Senhor disse que é para mim jogar as redes na água mais profunda, eu vou fazer. Olha o bom exemplo de São Pedro. E Jesus conheceu o coração daquele pescador, né? E ele lançou. Ele confiou em Jesus, mesmo não conhecendo ele direito. Ele confiou em Jesus. E obedeceu ao que Jesus mandou. E olha o que aconteceu. Uma pesca milagrosa, muitos peixes, né? A gente vê aqui nesse evangelho, irmãos e irmãs, que Jesus ele não veio só para pregar a palavra de Deus, ele veio para saciar a fome do povo também, porque aquele peixe todo serviu de alimento para aquela multidão faminta. Olha só como Deus é bom. Jesus veio para trazer vida e vida em abundância, né? E serviu de sinal para São Pedro. São Pedro ficou com tanto medo daquele que estava dentro do barco dele, que ele disse: afasta de mim, Senhor, que eu sou um pecador. Ele falou igualzinho o profeta Isaías na primeira leitura: ai de mim que sou um pecador, que eu vi o Senhor. Pois é, São Pedro teve a mesma experiência. Aí Jesus diz: não tenhas medo. Ele fala para nós também: não tenhamos medo de Jesus, de Deus. Não tenha medo de Deus. Aí ele diz: de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então, aí a vocação de São Pedro, de ser o chefe da igreja, né? Do seu rebanho. Tá vendo? O chamado aqui de São Pedro. E dos Tiago e João também, serem discípulos de Jesus, né? Então, são os seus 3 primeiros discípulos: Pedro, Tiago e João. Sendo que Pedro vai assumir um compromisso mais sério depois, né?
Irmãos e irmãs, vamos ver aqui o que diz aqui. Deus Conosco 2025, do dia de hoje, né? Que é 9 de fevereiro de 2025, quinto domingo do tempo comum. Que é da página 17. À beira do lago de Genezaré, Jesus encontra-se com o povo e com os primeiros chamados. Pede a Pedro que lance a rede em águas mais profundas, e que ele faz por obediência, pois nada havia pescado a noite toda. A abundância de peixes mostra a sabedoria e o poder de Cristo. Jesus chama aqueles pobres pescadores, pois não julga a partir do exterior. Conhecendo o coração, sabe que pode confiar neles e ajudá-los a compreender a missão do reino. E isso se realiza plenamente, Por isso deixam as barcas e as redes e dispõem em seu seguimento. O Evangelho nos mostra como Jesus vai deixando para trás a sinagoga e vai aproximando-se cada vez mais do povo e formando o novo povo de Deus, nascido da nova e eterna aliança, porque Jesus veio para isso, para realizar a nova e eterna aliança. E nós, católicos, cristãos, nós fazemos parte dessa aliança. É a nova comunidade que amadurece junto com Cristo, como a exemplo dos discípulos que vão aprender o jeito do Senhor e o projeto do reino. A sinagoga ficou para trás de vez. Isso aqui é interessante, irmãos e irmãs, porque realmente Jesus ele começa falando, pregando a palavra de Deus nas sinagogas, mas depois ele deixa a sinagoga para lá e começa a pregar onde o povo está, lá no meio do povo. Tá vendo? Interessante esse dado aqui, dessa revista aqui, né? O Cristo está no meio do povo, no meio das gentes, é parceiro, é presença, é caminho de vida. As pessoas compreendem isso, por isso o buscam, né? Elas ouvem as palavras de Jesus, compreendem seu ensinamento. Feliz quem compreende, né, irmãos e irmãs? Então, da palavra nos vem a fé. É interessante notar que Pedro reage diante da abundância de pesca. Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. Pedro reconhece sua indignidade, mas Jesus vai confiar-lhe mais tarde tão nobre e grande missão, tornar-se pescador de homens. É isso aí. Então, irmãos e irmãs, essa foi a reflexão, tá? Do Deus Conosco 2025 de hoje, do Evangelho do dia de hoje. Tá bom? Para encerrar esse vídeo, vamos fazer a oração do Jubileu 2025 dessa semana, né? Então vamos rezar junto comigo a oração do Jubileu 2025. Quero agradecer a você que assistiu esse vídeo, com todo o amor e fé às coisas de Deus, até o final, tá? Muito obrigado. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Pai que estás nos céus, a fé que nos deste em teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama da caridade derramada em nossos corações pelo Espírito Santo, desperta em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforma em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho, que fermentem a humanidade e o cosmos na espera confiante dos novos céus e da nova terra. Quando, vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A tua graça, a graça do jubileu revive em nós, peregrinos da esperança, o desejo dos bens celestes, e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor.
A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um abraço a todos. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.